O ministro Teori Zavascki tomou duas decisões relevantes para a presidente afastada Dilma Rousseff e para o ex-presidente Lula. Uma, mandou descer para o juiz Sérgio Moro a investigação contra Lula pelo sítio em Atibaia e o triplex no Guarujá. Segunda decisão, anulou nas conversas telefônicas interceptadas pela Justiça a parte em que Dilma avisa Lula que está mandando o termo de posse dele como ministro. Vamos ao vivo a Brasília com Heraldo Pereira. Boa noite, Heraldo. Vamos começar pelo Lula. Sabe-se que evitar ficar na esfera do juiz Moro foi sempre o que ele tentou. Olha, não cabe ao investigado escolher o seu julgador. Antes de irmos ao tema, boa noite, William, boa noite especialmente a você, que para nós, o Jornal da Globo, é sempre sinal de prestígio com a sua audiência. O nosso direito e o conjunto de julgados de nossos tribunais são sempre muito severos com quaisquer tentativas de um acusado de fugir do chamado juiz natural. Foi a linha do que decidiu o ministro Teori Zavascki, o relator da Operação Lava Jato, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Toda a parte relativa ao ex-presidente Lula, que envolve a investigação que teve origem no Ministério Público de São Paulo sobre o apartamento triplex e o sítio em Atibaia e que foi compartilhada pela Justiça Paulista com a Justiça Federal no Paraná, volta para o juiz Sérgio Moro, considerado o juiz natural do caso. Não era o que queria o ex-presidente Lula, pelo que a gente depreende de toda essa história, que envolveu a tentativa de fazer dele o coordenador político e chefe da Casa Civil no governo Dilma para ser julgado não por Moro. É um caso que teve um diálogo que nós vamos mostrar agora de novo, a parte anulada para efeito de prova judicial. Vamos então rever. Lula, deixa eu te falar uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessia junto com o papel para a gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alme- você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Heraldo, esse áudio talvez tenha sido um dos mais famosos na atual crise política brasileira. Esse áudio está anulado, porém, o inquérito contra a Dilma por obstrução de justiça continua correndo? Olha, este inquérito ainda vai ser analisado pelo próprio relator da Lava Jato. Caberá à Procuradoria-Geral da República retirar do pedido de inquérito que apura possíveis tentativas de obstrução da justiça por parte da presidente afastada a prova anulada, ou seja, parte dos diálogos. Agora, existem outros elementos, entre eles o próprio termo de posse enviado na época ao ex-presidente, uma edição extra do Diário Oficial e outros diálogos com autorização judicial. Tudo isso ainda vai ser avaliado. Primeiro pelo Ministério Público, depois no Supremo. Só aí Dilma Rousseff terá a conduta dela analisada para efeito de inquérito e até eventualmente de oferecimento de denúncia por obstrução da justiça, com o consequente julgamento final. Sobre a decisão para estes dois personagens, Dilma e Lula, adotada pelo relator da Lava Jato no Supremo, eu vou apresentar a vocês o conteúdo de parte do que foi decidido pelo ministro Teori Zavascki. Vamos então ver. No documento de 22 páginas, o ministro Teori Zavascki decide sobre uma reclamação da Advocacia Geral da União, em nome da presidente afastada Dilma Rousseff, contra a interceptação de conversas dela e a divulgação do conteúdo. O ministro afirma que cabe exclusivamente ao Supremo decidir sobre cisão de investigações de autoridades com prerrogativa de foro. É o caso de Dilma. E que a violação da competência do Supremo ocorreu quando o juiz Sérgio Moro, ao ver que a conversa envolvia autoridade com foro privilegiado, deixou de encaminhar a investigação ao STF. O ministro prossegue, se referindo à ordem de Sérgio Moro. Por causa disso, a decisão está comprometida, não só pela usurpação da competência, mas também pelo levantamento de sigilo das conversas interceptadas. A decisão assinala que Sérgio Moro havia determinado o fim das interceptações às 11 horas e 22 minutos do dia 16 de março,
mas que o diálogo colhido entre Lula e Dilma ocorreu mais de 2 horas depois. E acrescenta que Sérgio Moro, mesmo assim, sem enviar o processo ao STF, determinou o levantamento do sigilo. Desta forma, prossegue Theory, não há como manter a decisão do juiz do Paraná, porque além de violar a competência do STF, considerou válida interceptação telefônica ilegítima, colhida sem autorização judicial. Por fim, o ministro Theory Zavascki afirma que não está julgando nada sobre o restante do que foi gravado. Bom, ficou evidente ali que o ministro Theory Zavascki está dando uma cotovelada no Sérgio Moro. Vamos ver como é que ele reage. Heraldo, como é que fica agora? A pergunta que todo mundo se faz. Desce direto para o Sérgio Moro? Qual ainda é possível procedimento por parte da defesa do ex-presidente Lula em relação a essa decisão Theory Zavascki? William, antes eu preciso fazer uma pequena correção. A gravação da conversa entre Lula e Dilma foi autorizada pelo juiz Moro até às 11 horas e 12 minutos e não 22, como falamos agora há pouco. Bem, o que foi decidido, decidido está. Portanto, tudo vai eletronicamente para o juiz Sérgio Moro quanto a Lula. E sobre o inquérito de Dilma, tudo fica no Supremo Tribunal Federal. Esta decisão, entretanto, foi tomada pelo relator da Lava Jato, o Ministério Público, que era contra a nulidade do uso das conversas interceptadas, e os próprios envolvidos poderão recorrer para que o caso vá depois ao plenário do Supremo e seja depois também julgado pelos demais ministros da Corte. Só para lembrar, na mesma decisão estão sendo enviadas ainda para o juiz Sérgio Moro investigações sobre ex-ministros do governo Dilma, Edinho Silva, Jacques Wagner, Ideli Salvati e o ex-senador Delcídio do Amaral. William Vac. Muito obrigado, Heraldo. Boa noite para você. Em Brasília já temos algumas reações. A do juiz Sérgio Moro, por exemplo, ele diz que não vai se manifestar sobre o assunto e a partir do momento em que houver a comunicação oficial por parte do Supremo Tribunal Federal à Justiça do Paraná, a Justiça Federal do Paraná, será dado prosseguimento às investigações. Reação do Instituto Lula divulgou nota dizendo que o ex-presidente reafirma não ser o proprietário de nenhum dos 2 imóveis e, segundo o Instituto, todos os bens de Lula estão registrados regularmente no imposto de renda dele. O Instituto disse ainda que não tem conhecimento do teor da decisão do ministro Theory para poder comentá-la. Reação de Edinho Silva, ele disse que é favorável à apuração dos fatos com relação à campanha de Dilma em 2014 e que sempre agiu de maneira ética, correta e dentro da legalidade. A defesa de Delcídio do Amaral afirmou que não vai se pronunciar. A defesa de Jacques Wagner disse que o ex-ministro vai aguardar com tranquilidade a decisão do juiz Moro. A ex-ministra Ideli Salvati, ela não foi localizada.